Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast de Mulher para Mulher. Bom, hoje estamos aqui com dois doutores, literalmente isso, doutores. Dr. Tsing e o Dr. Antônio. Bem-vindos ao podcast que me chama muito de temas para mulheres, mas claro, o nosso público também são os homens. Até porque eu já ouvi aí um zoom que os homens também andam. Mas pronto, isso vamos chegar lá mais tarde. Nós gostamos sempre no nosso podcast de iniciarmos com uma perguntinha, meio que um joguinho para quebrar o gelo. Podemos? Eu vou aqui. E vale a pena dizer que são os nossos primeiros convidados homens. Homens são os nossos primeiros. Por isso, muito bem-vindos. Mesmo, são os primeiros, é verdade. Esqueci de mencionar isso. Bom, bem-vindos mesmo. Aqui eu vou tirar um cartãozinho de Mulher para Mulher e a pergunta é: eventos no final de semana ou descanso total? O que é que o Dr. Tsing escolheria? Eventos. Eventos no final de semana? Oh, e eu a pensar que os doutores de tanta cirurgia iam descansar. Boa, gostei. Aqui. Já agora o Dr. António também iria... Descanso. Ok. Ora, que temos aqui? Banho gelado ou quente? Quente. Mas o gelado não... Dizem que faz melhor à saúde, não é? Eu não sigo o meu exemplo. Mas eu tomo quente. Ai, boa. Obrigada. Muito bem. Bom, muito obrigada pelo convite que o Instituto Inovar fez aqui, o nosso humilde podcast. Sei que vocês estão no mercado há 7 anos, certo? Só que 7 anos, mas era mais um instituto com procedimentos estéticos, acho que até dentista, salão e tudo mais. E ontem foi o lançamento, ou a inauguração, aqui desse Vosso Centro, em que já está aberto, e se não estou enganada, o primeiro bloco operatório para cirurgias, só para cirurgias, certo? Plásticas. Então, vocês estão mesmo parabéns, isso, de serem os primeiros no mercado. E muito obrigada pelo convite de ontem, o evento estava maravilhoso, gostei imenso. E pronto, vamos aqui iniciar só com umas perguntas de mito ou verdade e depois passamos para outras perguntas e vamos dar continuidade. Elsa? É que realmente é assim, há muitas dúvidas, não é? Há muitas dúvidas em tudo o que se relaciona com a estética e com a cirurgia plástica, principalmente. Aliás, nós estávamos aqui no off de início, precisamente a esclarecer uma dúvida, que era uma dúvida minha, acho que não sei se era minha também, que era precisamente a diferença entre a cirurgia plástica e a cirurgia estética. Já agora, doutores, se não se importam, agora para quem nos vê, de esclarecerem também, porque realmente eu acho que muita gente confunde, não é? Os dois conceitos. Bom, a cirurgia plástica, ela envolve uma gama muito grande de procedimentos. Ok. Então, o corpo inteiro pode ser operado de determinadas formas. A cirurgia plástica, ela basicamente se divide em cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora. Então, como havíamos conversado antes, a cirurgia plástica estética é para melhorar formas, é para retirar excessos, é para modelar melhor o corpo em determinados lugares. Basicamente é isso. Já a cirurgia reparadora, ela repara danos causados por acidentes, por doenças, por alguma coisa que agrediu aquele organismo, aquele corpo, para melhorar, para mudar a forma. Então, mudou-se a forma por uma doença ou por um trauma, e a gente tenta melhorar essa forma reparando aquilo. Então, reparador. Esteticamente, a diferença é que a gente pega algo que não foi agredido de forma de trauma ou de doença e melhora aquela forma. Basicamente, é essa grande diferença. Mas já agora, doutor, isto surge-me aqui uma dúvida com o que acabou de dizer. Por exemplo, no caso de uma gestante, portanto, num pós-parto, cirurgias, por exemplo, que têm a ver com diástase, não é? Com questões do pós-parto, isso pode ser considerado uma cirurgia reparadora? Ou estética? É considerada cirurgia estética. No entanto, a estética e a reparadora andam muito juntas. Muito juntas. Sim, andam muito juntas. Porque quando você repara algo, também está a melhorar a estética dessa coisa. Nesse caso concreto da abdominoplastia, quando a gente refaz a diástase ou repara a diástase,
estamos a fazer uma reparação, porém também estamos a melhorar a estética do abdômen. Exatamente. Divide-se esses dois termos para Didática. para prática ali. Ok. Mas as duas andam Andam juntas, né? A reparação depende muito da cabeça da pessoa ali. Tem gente que vê aquela forma dela como uma doença, algo que a agride, incomoda a forma dela pensar na vida dela. E quando a gente muda aquela forma, repara, inclusive, as dores que ela tem atrás sobre aquilo. Então, a cirurgia, a parte reparadora e estética, elas andam juntas, sempre juntas, na verdade. Ai, Muito obrigada. Obrigada Então mesmo. vamos aqui começar com esta questão do mito ou verdade. Eu acho que na vossa área há muita dúvida do que realmente é verdade ou não, não é? Relacionado com as cirurgias plásticas. E a primeira pergunta que eu tinha para vocês, e aliás que já foi aqui falado no início, que iríamos abordar este assunto, é: os homens também procuram cada vez mais a cirurgia plástica. Isto é um mito ou é verdade? É verdade. É verdade. Cada vez mais notam que os homens se Pelo menos aqui preocupam. no nosso meio, sim. Acho que antigamente os homens pensavam que aquilo era mais para a mulher, mas à medida que vão vendo os resultados e também a necessidade de terem um corpo mais apresentável, o pessoal tem buscado mais a cirurgia plástica. Por exemplo, ano passado nós operamos mais de 4 homens nesse universo todo de pacientes. Operamos pelo menos 4 homens. 4 homens. E esse ano já tive alguns casos que me consultaram para a cirurgia, homens. Sempre foi um tabu, né? Sim, Principalmente questão... para a nossa cultura, vou dizer, a cultura africana. Eu acho que é muito mais fácil uma mulher admitir que fez uma operação do que um homem dizer: olha, eu também fui fazer principalmente a lipo. Fui fazer uma lipo, eu acho que fica muito mais difícil. Sim, a cirurgia plástica, mesmo para mulheres aqui em Angola, ainda existe um certo tabu. É um estigma, não é? Sim, é um estigma. As pessoas tentam não divulgar, não apresentar-se como se tivessem feito cirurgia plástica. Então é ainda um tabu. E é pior ainda para os homens. Para os homens. Eu vejo um movimento, e isso há alguns anos esse movimento vem se apresentando. Os homens iniciaram, por exemplo, com uma dor muito grande. Nós homens temos uma dor muito grande relacionada, por exemplo, ao nosso cabelo. Então, eu vi que o mercado se abriu da cirurgia plástica para os homens pelo cabelo. Pelo cabelo. Iniciou com o cabelo. E os homens começaram a fazer o transplante capilar e começaram a ver a estima deles melhorando. Eles se veem mais jovens a partir do momento que tem mais cabelo, que diminui ali a altura da testa, enfim. E a partir desse momento que os homens perceberam que eles melhoraram a partir do cabelo, eles faziam já as outras cirurgias, mas não na frequência que se faz hoje o transplante de cabelo. Eu trabalho bastante no Brasil com transplante de cabelo e vejo muito isso. Eles começam com o cabelo, aí eles descem para a pálpebra, que o olho começa a ficar mais baixinho. Eles me perguntam: o que mais melhoraria? É uma coisa muito individual, mas se isso aqui sair, você acha que vai melhorar? Sim, melhora. Se fizer isso aqui, você acha que vai melhorar? Sim, melhora. Eu tô com isso, e ali vão se abrindo mais, porque eles perderam aquele primeiro tabu, aquela primeira barreira que foi o transplante. Eu vejo a entrada dos homens na cirurgia plástica por essa ótica do transplante de cabelo. E hoje é normal, eles já vêm com outras demandas. A lipo, quero um six-pack, quero, enfim, melhorar de alguma forma. Então, se calhar é por aí que vamos começar aqui a ter uma compreensão mais alargada, não é, dos homens em relação às mulheres, não é? Sim. E vamos ao segundo, aqui nesse caso o primeiro para mim. Depois de uma cirurgia plástica, nunca mais se volta a ganhar gordura naquela zona. Mito ou verdade? É mito. É mito, porque depois de uma cirurgia plástica a pessoa tem que se manter. Pois. Dieta, exercício, senão não tem como. Por favor, escutem o doutor. Isso é uma luta vossa, não é? Pós-operatório. Só para exemplificar, tive uma paciente que fez cirurgia no ano antepassado. E ano passado voltou novamente para fazer de novo a lipo. Porque já tinha ganhado peso, a gordura já tinha voltado, porque não se cuidou. A manutenção não foi a ideal.
é aquela coisa, por exemplo, falando especificamente sobre a lipo. Lipo, aspiração. Lipo quer dizer gordura, aspiração é retirar aquela gordura. Imagina que a gordura é como se ela tivesse em, não sei como vocês falam, mas em pequenos casulos, como se fosse um favo de encapsulada, mel. não é? Vários, quando as abelhas fazem o mel, elas põem dentro de um octógono o mel, certo? Certo. Quando a gente vai fazer, imagina que aquele mel é a gordura. Quando a gente vai fazer a aspiração da gordura, imagina que a gente tira os favinhos de mel. Só que não retiramos todos os favos de mel, não podemos retirar todos. A gente retira uma parte deles, até porque a lipoaspiração, a ideia dela não é retirar 100% da gordura, mas sim retirar a gordura de determinados locais para que se dê formatos. Então, imagina que aqueles favos ou aqueles pequenos casulos de mel, a gente retira uma parte deles. Mas ficam ainda alguns casulos. E ali ficam as células de gordura, que se você se alimentar de forma errada, aqueles favos vão se preencher de novo com mel. E aquilo tudo volta ao normal. Vai voltar menos? Sim, mas vai voltar. Ok. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Atenção, bastante cuidado. Elsa, a tua segunda. A minha segunda. Existem, eu acho que vai muito na mesma que já falámos. Existem procedimentos que eliminam permanentemente a celulite. Isto agora é toda a gente em casa a tirar Verdade ou apontamentos. Celulite. Permanentemente. Sim. Mito ou verdade? Porque a gente, na medicina, quando se fala de celulite, tem outro conceito. Ah, ok. Sim, mas no linguajar popular, celulite é Aquelas pequenas dobrinhas, aquelas pequenas coisinhas. Bom, o Dr. Singh falou que celulite, no termo médico que a gente fala, it é inflamação das células localizadas ali na pele, tá? Então, celulite normalmente vem junto com infecção. Então, é uma coisa que a gente trata com antibióticos e tudo isso. Então, a palavra celulite, ela se popularizou de forma meio que errônea, né? Na verdade, celulite que as mulheres imaginam são aquelas pequenas depressões que acontecem na pele. Isso também é causado por inflamações também, tá? Mas são microinflamações que a mulher tem devido a problemas hormonais, devido aos hormônios naturais que ela tem, devido à qualidade da pele delas, enfim, são várias coisas. A celulite é uma coisa difícil de ser tratada e normalmente se trata com procedimentos estéticos e não cirúrgicos. Então, existem vários procedimentos estéticos que melhoram as celulites, tá? E também estilo de vida. Então, se a paciente tem um estilo de vida bom, que não tem alimentação inflamatória, se ela faz treinos diários, se ela tem todo esse acompanhamento, ela tem menos chances de ter celulites do que a que é desregrada em alimentação e sem exercício. Tá? O meu próximo, é hipocrisia quem se alimenta bem e treina a fazer cirurgia. Muito verdade. Vou dar um exemplo. Eu sou PT, já há uns anos. Se eu de repente decido fazer uma cirurgia, eu tenho alunas que acompanham e estão comigo há anos. Muitas PTs que já fizeram, depois têm receio de comentar, já tem os outros mitos por detrás, mas pior ainda quando tu és PT e transformas a vida de alguém dizendo alimenta-te bem, treina, ela já te vê como alguém que já faz isso, porque tu já fazes isso. Então muitas PTs, por vezes, se fizerem uma cirurgia plástica, têm o receio de dizerem à sua aluna, eu fiz, porque já começa a olhar, será que essa é a PT perfeita para estar comigo? Porque no fim do dia, se ela já faz isso, foi fazer cirurgia por quê? Porque as pessoas ainda acham que quem tem e se alimenta bem não precisa. Então, isso é um mito ou uma verdade, não sei se isso fica no mito ou verdade, na verdade. Mas acham que é mal uma PT que faz isso, ou não PT, qualquer pessoa que alimenta-se bem e treina constantemente, mas tem sempre aquela coisinha que talvez não consegue e recorre à cirurgia. Ela está errada por fazer? Não está errada não. Porque existem algumas deformidades, não digo deformidade, acho que o termo deformidade seria um pouco mais agressivo. Algumas alterações no organismo que precisam mesmo de cirurgia. Não, a ginástica não vai alterar, nem tampouco a alimentação. Mas, por exemplo, as gorduras localizadas. A lipoaspiração, no seu conceito original, não é para emagrecer, é para a retirada de gorduras localizadas. E muitas dessas gorduras
mesmo fazendo exercício, mesmo com uma alimentação regrada, ela não sai. Então, a pessoa pode ser submetida a uma lipo só para ter essa gordura. É engraçado isso, que eu já operei uma paciente blogueira fitness, que tinha um corpo desejado por todas as mulheres, mas ela se olhava e determinadas coisas a incomodavam. E ela quis fazer a lipo localizada, como o Dr. Sim falou, a gente fez a lipo, ela omitiu das seguidoras delas, ela não falou, ela continuou como se nada tivesse acontecendo, mas ninguém apontava. As seguidoras dela não apontavam para aquelas pequenas coisas que a incomodavam. Ela preferiu omitir, tudo bem, vida que seguiu, e ela não perdeu seguidoras, e a vida dela continuou da mesma forma. Então, isso era uma coisa que a incomodava pessoalmente, no íntimo dela. As seguidoras não apontavam para aqueles problemas que, pelo menos, ela imaginava ter. Eu acho que podemos então chegar à conclusão que realmente é assim, é importante e é bom que toda a gente tenha uma vida regrada, boa alimentação, exercício físico, mas há algumas situações que não chega, não é? Não é suficiente, não é? E que precisa então de ajuda profissional não é? para resolver. Então vamos aqui à terceira. Há cirurgias plásticas que ajudam a melhorar a saúde, não só a aparência. Isto é um mito ou uma verdade? Existem sim cirurgias que melhoram a saúde. Por exemplo, a cirurgia de nariz. Cirurgia de nariz, em determinados pacientes, eles têm um desvio de septo, que é essa coisinha que fica aqui no centro do nariz, ela é desviada para um lado ou para o outro. O paciente não respira bem. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, para tirar esse desvio do nariz, isso melhora a respiração desse paciente. Então, ele tem uma melhora da qualidade de vida. Por exemplo, né? Então, sim, a cirurgia estética, ela melhora a saúde de determinada forma. Só para crescer, também a abdominoplastia, aquela diástase. A diástase é um incômodo, é um afastamento não normal. Foi um afastamento, principalmente as mulheres com múltiplas gestações, tem um afastamento da musculatura dos retos abdominais, que originalmente estavam unidos. Então, ao fazer uma abdominoplastia, que é uma cirurgia estética, repara-se essa diástase, repõe-se o original. Por exemplo, as pacientes que perderam muito peso e ficam com um excedente de pele ali, que a abdominoplastia resolve. Aquilo começa a ter suar, começam a criar fungos ali naquela região, quando a pessoa tem muito excedente de pele, pacientes que perderam muito peso. Então, aquilo é um problema de saúde dela. Quando você retira aquele excedente de pele, ela resolve aquilo. Não tem mais fungo. Quer dizer, os fungos continuam ali, às vezes não tem um ambiente perfeito para eles. Então, isso sim é uma reparação também. Lógico, com certeza. A seguir, depois de uma cirurgia estética, o rosto nunca mais envelhece. Mito ou verdade? É mito isso. Que tipo de cirurgia? Facelifting? Cirurgia de face? Nem eu sei, já há quem pode pensar isso. Não, beleza. Doutor, mito. Super mito. Não adianta. É algo natural. Nós temos 10 quilos de peso da gravidade empurrando nossos tecidos para baixo, mas as alterações hormonais, mas os nossos hábitos de vida, bebida, comida, treinos e tudo, isso tudo atrapalha as nossas células da pele. Então as coisas vão cair, não tem jeito. A cirurgia não é para sempre. Não, infelizmente não. E a última questão. A cirurgia ao peito pode afetar a amamentação? Sim, pode. Por quê? Por exemplo, uma cirurgia de redução mamária. A mulher tem uma mama muito grande e deseja diminuir. Nós retiramos uma parte ali do tecido mamário dela. E em determinados casos, a areola, ali onde sai o aleitamento, a gente precisa mudar de lugar, a gente precisa mudar. Aquela areola está muito lá embaixo, ela precisa voltar para um novo sítio. Então, nessa alteração, nessa mudança ali, durante a cirurgia, pode afetar o aleitamento. Sim, não é tão comum. Normalmente, o paciente continua a amamentar. Mas pode acontecer, sim, de a paciente não amamentar, e isso a gente sempre conversa durante as consultas, né, que ela pode vir a não amamentar. Sim.
Então, desculpa, só cortar, é dentro ainda desse tema. Então, normalmente vocês, os doutores, aconselham a mulher primeiro engravidar, por exemplo, a quem tem um número exato de filhos que quero fazer 3. Vocês aconselham ela primeiro ser mãe para depois, consecutivamente, fazer? Ou... A depender do que é a cirurgia proposta para ela. Tá? A depender do que é proposto para ela, sim, a gente orienta para um tempo depois das gestações. Sim, a depender. Uma redução mamária, olha, nem sempre. É difícil, é muito caso a caso. Ali a gente tem que conversar bem com a paciente, entender os desejos dela e ali, a partir dali, a gente dá um direcionamento. E tem aqueles casos que tem uma indicação médica de saúde, que elas têm mamas muito grandes, causa problemas na coluna, dores, causa alteração da postura. Aí sim, aí há uma indicação mesmo de cirurgia. Não por questão estética, não por questão de saúde. Doutor, na vossa área, é sempre importante ressalvar e até incentivar as mulheres sempre a procurarem a ajuda profissional até no processo de decisão, não é? Ou seja, acontece-vos muitas vezes a paciente chegar e já ter decidido, eu quero fazer isto, e vocês aperceberem-se que não, para o seu caso não poderá ser, mas a pessoa vir já com uma ideia formada. Desculpe, eu já falei isso em outro lugar e sempre repito, eu vi de um cirurgião mais experiente que ele fez fama com as pacientes que ele disse não. Ele ganhou dinheiro com as pacientes que ele falou sim, mas a fama dele é das pacientes que ele falou não. Por quê? Porque esse poder decisório de dizer não a uma cirurgia também passa pelo conhecimento médico seu. Você precisa dizer não a determinados casos que você vai ver que não vai trazer um benefício àquela pessoa. E isso faz parte da nossa formação cirúrgica, esse poder de dizer sim ou não e orientar a paciente, isso faz parte da nossa formação. Não é assim, eu acho que compartilha da mesma... Exatamente. Nem sempre é aquilo que a paciente quer a gente fazer. A cirurgia, apesar de que as pessoas acham que é estética, que tem que ter algo que ele já preconcebeu, o paciente, ao vir ao consultório, tem que ser avaliado. O médico tem que fazer uma avaliação, chegar a um diagnóstico, ver onde é que precisa ser mexido, onde é que precisa ser alterado. Só assim que se faz a cirurgia, não dependendo somente da vontade da paciente. Ou seja, aí vem o vosso lado humano. Eu acho que nada melhor que termos com um doutor à nossa frente e mostrar que não está aí só pelo dinheiro. Claro. Pronto, todo mundo trabalha, todo mundo precisa, mas eu ver que o teu doutor, que pode ser a pessoa que vai trazer aquilo que tu tanto deseja, a ser humano contigo, eu acho que dá uma conexão. Aí não é ser humano, é profissional, é profissionalismo. Sim. O médico não pode olhar somente na parte financeira, tem que olhar a pessoa como um ser humano e tem que lhe dar uma orientação profissional mais adequada. A gente sempre fala que a gente casa com o paciente. O paciente é um casamento. É engraçado isso, mas é um casamento. E você não quer que o teu cônjuge esteja insatisfeito com você. Você não quer um casamento que uma das partes esteja insatisfeita. Então, faz parte da decisão ali você casar com alguém que fique satisfeito com aquilo. Com certeza. A última sobre mitos e verdades. Cirurgias plásticas viciam quem faz e quer sempre mais. Isso aí é difícil de responder, né? É difícil. Porque é sim, também não. Acho que depende. Né? Depende do autocontrole da pessoa. Quando se eleva a estima, né, você gostou do teu resultado, você quer, às vezes, sempre melhorar alguma coisa a mais, né? E às vezes é o poder de decisão do cirurgião, calma, segura aí, já está ficando exagerado, né? Tem gente que tem essa compulsão maior para melhorar. E aí pode passar pelas cirurgias plásticas. Então, cabe ao cirurgião, calma, vamos fazer isso, mas não isso. Essa é outra conversa que nós estávamos tendo. E vocês notam que várias áreas, não só na medicina, mas várias áreas se queixam desta questão das redes sociais, da imagem às vezes um pouco irreal,
não é, dos corpos e vocês na vossa área também notam isso, que às vezes vão pacientes ao vosso consultório com ideias e pedidos irreais baseado naquilo que veem. Exato. Temos, sim. Até eu acho que o doutor... Elas vêm com fotos de inteligência artificial agora. Ai, não! Eu pensei que era só de influência. Já está nessa área. Estão com fotos de influências digitais e também fotos de inteligência artificial. Para dificultar um pouco mais a nossa vida. Sim, isso acontece sempre. Tá? E eu e a Elsa no backstage estávamos a falar disso, mas a Elsa disse, eu vou perguntar se levam fotos das influências. Eu disse, eu acho que isso já faz há muito tempo. Já estamos no outro nível. Agora fomos para um porque ela nível mais descreve da assustador. forma exatamente que ela quer. A inteligência vai lá e cria fazer aquele modelo que ela definiu na cabeça dela, que é o ideal. Prototipo. Eu quis, por acaso, dentro do que o doutor disse há pouco tempo, os doutores disseram, o limite. Qual é o limite, o número de operações que uma pessoa pode fazer? A gente tem que levar em consideração algumas coisas. Tamanho da área a ser operada, tempo de cirurgia, volume anestésico que aquela paciente vai ser submetida, as condições de saúde daquele paciente também. Então, é uma gama de coisas ali que devem ser respeitadas. Mas cirurgias muito longas, acima de 6 horas, elas aumentam os riscos, isso é comprovado cientificamente. Então, a gente deve evitar passar esse tempo. Eu já fiz cirurgias que passaram esse tempo, sim, foi necessário aquilo. Mas a gente deve evitar cirurgias extremamente longas que façam em várias áreas do corpo. Então, a gente sempre fala, e as queixas são parecidas, os pacientes chegam, olha, eu quero fazer as mamas, o abdômen, ali com as costas, por exemplo, é uma coisa extremamente comum aqui. Quando vem com essa queixa, a gente tenta separar as cirurgias. Cirurgia da mama, uma época, cirurgia do abdômen, outra, para poder ter o melhor resultado e menores os riscos. Ok. Elsa, tens mais alguma pergunta? Eu queria só, já agora, quase no fim do podcast, há alguma coisa que os doutores, na vossa área, e se calhar principalmente aqui em Angola, onde nós nos encontramos, que gostassem de passar a quem nos ouve sobre a cirurgia plástica? O que eu queria passar a quem nos ouve é que antigamente, não digo antigamente, é recente ainda, né? Que as pessoas pensavam que em Angola ainda não se realizava cirurgia plástica, principalmente a estética, e que só podia ser feito fora do país. A novidade, não é bem novidade, a informação que eu passo aos que nos ouvem é que em Angola já se faz cirurgia plástica já há mais de 15 anos. E nesses últimos anos está a se intensificar cada vez mais. Tanto por médicos estrangeiros como médicos nacionais. Nós tivemos que ir para fora, nos preparamos, estive no Brasil, formei numa das melhores escolas de cirurgia plástica do Brasil e da América Latina, né? Da América Latina. E estamos preparados para atender o nosso público e que não tenham mais receio. Portanto, em segurança, sim, com bons resultados. Em qualquer parte do mundo pode haver alguma complicação ou outra, mas nós estamos preparados para dar o suporte necessário e evitar o máximo possível de complicações. Aqui nós tivemos a visitar o espaço, né? Estar a entrar mais dentro do Instituto Inovar para fecharmos. Vi os quartos, né? Que o bloco é mesmo aqui, sim, não é? No edifício. Terceiro piso. Sei que tem os doutores que já estão aqui fixos e tem os doutores que o doutor Tsing é um dos que está fixo aqui em Angola. Exatamente. E o doutor Antônio Tso vem por um mês, é isso? A gente vem em períodos conforme a gente vai montando um agendamento de pacientes. Ok. Mas falando sobre o recado, né, que a gente tem a dar, eu acho que se uniram duas excelentes coisas que são estrutura e pessoal, figuras humanas aqui. Sim. Tem formados, o Dr. Singh é formado no Instituto Tanguy, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma grande referência mundial, então tem uma excelente formação e está aqui. Eu tenho uma excelente formação também no Rio de Janeiro, também estou aqui. O grupo de anestesistas são daqui,
Tem ótima formação também. O grupo de enfermagem foi treinado por nós, inclusive, né? Assim, pelo Instituto Sim, por nós. Então, assim, nós temos material humano, nós temos estrutura. Pode ficar tranquilo. Isso, sim, é que a Angola precisava. Material humano, mais estrutura. Vocês vão ver, estão vendo aí essa mega estrutura que existe aqui, e os profissionais podem ficar tranquilos, são de excelência. Então, se uniu o que precisava para Angola ter o que há de melhor em termos de dispositivos, de tecnologias para a cirurgia plástica. Não deve nada a lugar nenhum do mundo aqui agora. É porque tivemos a fazer a visita, vocês estão com os quartos, tem também quarto, né? O pós-operatório. Está equipada até com a Alexa, né? Um sistema de hotelaria mesmo. Tá maravilhoso, a suíte presidencial. Tá lindo e vocês estão mesmo de parabéns. Dá vontade de ver operar alguma coisa que não está boa. Ficar estendida naquelas camas maravilhosas. E nós temos que agradecer, quando digo nós, as mulheres e os homens, porque a parte física de sempre de estar em conexão com a parte mental, né? E se eu não me sinto bem com alguma coisa, quando tem os exageros, eu acho que as pessoas têm que ter atenção a isso, mas quando é algo que não nos faz bem, mexe-nos ao ponto de criar uma depressão, e podemos vir aqui no Instituto Inovar e resolver, já temos um sítio ideal para fazer, né? Querem dizer mais alguma coisa às nossas mulheres de mulher para mulher? Ou... Eu acho que podemos deixar o convite, não é? Sim. Quem acha que se sente confortável, preparada, fazer uma visita ao centro e terá o acompanhamento, não é? Deve haver primeiro uma consulta de avaliação, não é? Já agora, qual é o procedimento? Portanto, marca-se a consulta de avaliação será já com os doutores? Sim. O paciente marca a consulta, a depender, podemos até fazer essa consulta online, às vezes o paciente está em outra cidade, às vezes até em outro país, a gente faz as consultas online como uma primeira apresentação, entende as queixas, entende aqueles anseios, e a partir dali a gente faz orientações à paciente, presencialmente a gente vê exatamente quais são as áreas a serem operadas e tudo, e aí são pedidos exames pré-operatórios, passado um orçamento, obviamente, os exames pré-operatórios os pacientes fazem, elas passam por uma avaliação cardiológica, por exemplo, uma avaliação com os anestesistas também, para que tudo isso aí estando ok, o paciente vai operar. Então não é chegar, quero fazer e está tudo certo. Não. Existe uma jornada ali a ser cumprida para que ela esteja em melhores condições de saúde e que ela seja vista como um todo, para que a cirurgia seja a cereja do bolo aí nessa história toda. Seja um sucesso. Portanto, então o diferencial está mesmo aí, não é? Que já temos um sítio em Angola, portanto em Luanda, em que todo o processo é feito, portanto, então aqui na clínica, não é? O inicial, o acompanhamento, a operação em si e o pós-operatório. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada mesmo a nossas seguidoras e seguidores. Muito obrigada mais uma vez. Partilhem, tá? Para quem tem tantas dúvidas, aqui os nossos doutores esclareceram tudo. Eu também aprendi muito com vocês. Muito obrigada. Deixem aí um like, ativem o sininho e mais uma vez obrigada de mulher para mulher.